Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei celeste, consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde e habitai em nós. Purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abri os meus lábios, e minha boca publicará vossos louvores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Igor Andrade, eu sou professor de filosofia, já tem um tempinho. Eu sou formado em filosofia pela Faculdade do Mosteiro de São Bento. Eu contribuo aqui com o Instituto La Salle, dou formação para os professores. A gente tem um grupo de estudos às terças-feiras, né, que a gente está estudando a obra de Santo Agostinho de Hipona, as Confissões, no caso. Sou pai de 3 filhos, um no céu e 2 aqui. Não, um aqui, o outro na barriga da senhora, minha esposa. Eu creio que é isso. Tem alguma coisa que você acha boa falar, Natália? Não, eu acredito que é isso mesmo. Só para você se apresentar, porque a gente já te conhece, né? Às vezes tem alguém que vai estar vendo a live agora ou verá mais para frente e aí não te conhece, né? Então é melhor passar certinho as suas informações e dizer que você também tá junto com a gente lá no Instituto, né? Sendo nosso professor. E essas aulas do Santo Agostinho são excelentes. Muito Tem obrigado. sido muito bom. Só para deixar claro, isso daqui é cigarro de palha, tá? Marca registrada. Ô, Igor, o que eu falei para o pessoal antes de você entrar é que se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar para nós na caixinha de comentário. Eu vou anotando e com o tempo eu vou te perguntando. Pode ser? Perfeito. Fica mais fácil assim. Eu acredito que fica mais viável para gente conduzir, né? Se você quiser falar alguma coisa também já do curso. Não, do curso eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Perfeito. Vamos pro conteúdo primeiro. Eu só vou desligar o meu microfone, porque senão a minha turminha aqui também atrapalha, tá bom? Beleza. Bom, o tema que a gente vai refletir um pouquinho hoje é a respeito da noção de liberdade. Não uma liberdade em sentido amplo, né, que nem muita gente entende de maneira meio errônea, liberdade como a possibilidade de eu fazer tudo aquilo que eu quero, né, tudo aquilo que os meus instintos me impelem e eu sigo, eu obedeço, eu sou um escravo das minhas paixões, logo eu sou livre. Essa é a noção que as pessoas vendem no sentido, em sentido geral, que elas vendem sobre liberdade, né? Então, eu sou livre porque eu posso beber quantas bebidas eu quiser, eu sou livre porque eu posso usar droga, eu sou livre porque eu posso ir pro baile funk, eu sou livre porque eu posso fazer um monte de coisa errada. Isso, em sentido estrito, não é liberdade. Isso, em sentido estrito, pelo que trata aí a filosofia clássica, no geral, é justamente a noção de escravidão. Ou seja, você não é livre para contrariar os seus instintos, você não é livre para contrariar os seus desejos. Você é escravo das suas paixões. Né? No século XV, XVI, começou a surgir uma filosofia, uma linha de raciocínio, que ficou conhecida posteriormente como liberalismo. Liberalismo, ou nas palavras aí de Sua Santidade, o Papa São Pio X, o modernismo é uma linha de pensamento que justamente prega essa espécie de escravidão, como se liberdade fosse. Então as pessoas, no geral, se você perguntar o que é liberdade, as pessoas vão responder: liberdade é eu fazer aquilo que eu quero. E a filosofia
clássica, sobretudo a filosofia cristã, mas nós vemos elementos disso também na filosofia dos gregos, dos romanos que eram pagãos, a filosofia clássica, ela trata a liberdade num sentido mais íntimo da alma, por assim dizer. Ou seja, liberdade não é eu seguir os meus instintos de maneira, como que a gente poderia dizer, de maneira cega, mas sim de maneira consciente. Por isso que o tema que eu sugeri para falarmos hoje é liberdade de consciência. Existem vários exemplos que nós poderíamos pegar de pessoas que foram livres nesse sentido. Vários exemplos. Há um exemplo muito recente, salvo o melhor juízo, 2021, 2022, de um homem que foi preso na Rússia, do Vladimir Putin, e ele sabia que ele ia ser condenado, ele sabia que ele ia morrer, e ele não voltou atrás na palavra dele, ele continuou fazendo aquilo que ele achava que era certo. A gente pode falar que ele, de fato, que esse homem, de fato, ele é um homem livre, porque ele seguiu a sua consciência. Mas tem vários outros exemplos, e eu vou citar desses exemplos que existem, eu vou citar um, que é o exemplo de Sócrates, o filósofo grego, mestre de Platão. Sócrates, ele foi preso, né, e levado a um tribunal em Atenas, lá por volta do século IV a.C., mais ou menos. Sócrates, ele era de uma família que podemos chamar assim de abastada, uma família de classe média alta, uma família respeitada, principalmente quando a gente pega o exemplo da política ateniense, como funcionava na época, ele, podemos dizer que ele era ali membro da aristocracia. Lutou na guerra contra os persas, resistiu firmemente contra os espartanos na invasão que Esparta fez a Atenas, negou-se a cumprir ordens dos espartanos, né, eles mandaram, eu não lembro exatamente o que mandaram ele fazer, e ele falou, não vou fazer, e falaram para ele, então apresente-se no tribunal. Ele foi e lá diante dos juízes espartanos, ele bateu o pé e falou, não vou cumprir essa ordem, porque ela não é uma ordem legal, não é uma ordem boa. E deu sorte porque logo em seguida os espartanos foram expulsos de Atenas e tudo mais, então ele conseguiu viver mais uns anos. Esse homem que lutou pela liberdade de Atenas, esse homem que lutou pelo modo ateniense de se fazer as coisas, que lutou na guerra, que resistiu, que era um homem corajoso, que era um homem de família, ele foi levado a tribunal sob duas acusações, principalmente. A primeira era a acusação de corromper a juventude e a segunda era a acusação de falar contra os deuses, de pregar contra os deuses da cidade. E há um livro de Platão, Platão ele foi discípulo de Sócrates, Platão significa ombros largos, porque ele era um sujeito bombado. Diz Aristóteles que Platão em um debate venceu o debate fazendo flexões. Ele era um homem forte, era um homem de família rica, na época de Sócrates ele era jovem e portanto inconsequente, tentou, enfim, dominar uma ilha grega, instaurando lá um reino dos filósofos, foi preso, foi sequestrado, a família dele teve que pagar o resgate dele, etc. Mas Platão ele era um sujeito muito rico e era aluno de Sócrates, e ele descreve como que foi a defesa de Sócrates numa obra chamada Apologia de Sócrates, né, que é uma obra onde Sócrates se defende diante do tribunal ateniense. Então, na sua defesa, ele apresenta vários argumentos, é uma defesa brilhante. O livro Apologia de Sócrates é um livro bem fininho, é um livro que vale a pena ser lido.
Não, eu acho que tem, sei lá, 30 páginas, é uma coisa bem curta, de fácil compreensão também. Mas na Apologia de Sócrates, o principal ponto que há lá é que ele demonstra, por A mais B, que as acusações feitas contra ele são acusações falsas e demonstra que os homens que o levaram a juízo, os homens que o levaram ao tribunal, eram homens, no fim das contas, invejosos. Eram homens que tinham inveja de Sócrates, porque o oráculo de Apolo fez um amigo de Sócrates foi ao templo e perguntou ao oráculo quem era o homem mais sábio do mundo. E o oráculo respondeu: Sócrates é o homem mais sábio. E Sócrates, ele tentou, né, verificar se realmente ele era o mais sábio ou se isso não era conversa do oráculo, se o oráculo não estava mentindo para ele. E aí ele, enfim, conta como que foi sua trajetória, usa muito a famosa ironia socrática, né? Ele fala: não, mas eu sou só um ignorante, os senhores são mais sábios que eu, etc. E ele, diante do tribunal, demonstra que aqueles homens que o levaram a juízo eram invejosos, invejavam a sabedoria dele, e eram homens maldosos. E ele, como que funcionava o julgamento em Atenas, naquela época? O julgamento tinham os juízes, que eram cidadãos eleitos, e vencia-se a disputa por maioria simples. Ou seja, existem 50 pessoas, existem 101 pessoas. Se 51 votarem para condenar, o sujeito estava condenado. Entende? Então era por maioria simples. É uma péssima forma de você decidir se alguém vai viver ou vai morrer, mas era o jeito que eles faziam. E Sócrates defendia essa liberdade de se fazer, essa autodeterminação dos povos, né? Cada cidade ter as suas próprias regras. Bom, ele então perdeu por poucos votos de diferença. Eu acho que, eu não lembro o número exato de votos, mas foi coisa de 10 votos, 15 votos. Foi uma diferença mínima. Ele perdeu e foi condenado. E na sua condenação, quando ele recebe a notícia que ele seria condenado à morte por envenenamento, ou melhor, por suicídio, né? Ele foi obrigado a tomar cicuta, que era uma planta venenosa. Quando ele recebe a notícia, ele se vira para os atenienses, os que votaram a favor dele e os que votaram contra ele. Ele se vira para os atenienses e diz: eu peço para vocês uma coisa. Sócrates, só para um parêntese aqui, ele era um homem casado. Platão odiava a esposa de Sócrates, chamada, eu acho que é Diotima, não, Diotima é a sacerdotisa. Não lembro o nome da esposa de Sócrates, mas ele retrata a esposa do seu mestre como uma maluca. Ele era casado, ele tinha filhos pequenos na época, eram crianças. E ele se vira para aqueles atenienses que votaram e diz: se algum dia os meus filhos acharem que são aquilo que não são, se algum dia vocês perceberem que eles estão buscando os bens materiais ao invés da virtude, punam-os. Que eles sejam punidos por vocês assim como eu os puni. Ou seja, não deixem eles em paz enquanto eles acharem que são aquilo que não são. Não os deixe em paz enquanto eles não buscarem a virtude. Eu quero que vocês tratem os meus filhos da mesma maneira que eu os tratei. E aí, ele encerra a última frase da Apologia de Sócrates, é uma frase muito marcante. Ele diz: vocês, agora nós seguiremos nossos caminhos. Vocês vão para a vida, voltar para suas vidas. E eu vou para a morte. Quem terá o melhor destino, ninguém sabe a não ser Deus. Então, apenas Deus sabe quem terá o melhor destino. E ele estava
em uma tranquilidade abissal. Há um outro livro de Platão que ele vai retratar a estadia de Sócrates na prisão. O livro chama Fédon. E no Fédon, Platão mostra como que Sócrates estava preocupado com a sua condenação. Os alunos chegam até o cárcere e Sócrates está sentado na cama, muito preocupado, coçando a perna. E os alunos perguntam, mestre, como que o senhor está e tal? E ele responde, vocês já perceberam como que a coceira é algo interessante? Porque ao mesmo tempo eu causo dor e causo prazer em mim. E ele não estava ligando, ele estava cagando e andando para a sua condenação, ele só estava se importando com conhecer as coisas. Ele estava refletindo sobre a relação entre dor e prazer e sobre a imortalidade da alma. O Fédon é um discurso sobre a imortalidade da alma. E Platão mostra que Sócrates não estava nem um pouco preocupado com a sua condenação. Tem até uma pintura famosa, se vocês procurarem Sócrates no Google Imagens, vai aparecer uma pintura do Sócrates apontando para cima e pegando um cálice, e os seus discípulos chorando no canto e tal. Sócrates reflete com os seus discípulos sobre a imortalidade da alma e chega o carcereiro, trazendo o cálice com a cicuta. Sócrates pega o cálice e pergunta para o carcereiro, eu posso derramar o primeiro gole? Ou vai perder o efeito desse chá aqui, desse veneno que você está me dando? Eu preciso beber tudo que está aqui ou eu posso derramar o primeiro gole? E isso é uma coisa bem interessante, porque os pagãos gregos tinham esse hábito de o primeiro gole de uma bebida eles derramavam em sacrifício ao Deus. E hoje ainda existe em algumas religiões pagãs essa ideia de dar o primeiro gole para o santo, né? No catolicismo não existe isso, mas entre os pagãos alguns pagãos existe esse hábito ainda. E Sócrates ele pergunta, posso derramar o primeiro gole? E ele pergunta isso porque ele não estava com medo de morrer. Ele queria oferecer o primeiro gole daquele veneno para o Deus. Em sinal de respeito, em sinal de devoção. Então ele não tinha medo nenhum da morte. Percebe? Aí o carcereiro falou, eu não sei, me deram esse copo e mandaram eu te entregar aqui, eu acho que se você derramar um pouco vai perder o efeito. Ele fala, então beleza, então se vai perder o efeito, eu não quero prejudicar a intenção de vocês. E vocês lembram que eu falei que Platão, ele era um jovem muito rico. Ele tinha dinheiro para subornar as pessoas e fugir com Sócrates. E Sócrates não quis. Ele quis enfrentar como homem livre aquela condenação. Como homem livre. Ele pega o cálice com o veneno e diz para um de seus discípulos, Críton, eu estou devendo um galo para o fulano de tal. Não se esqueça de pagar, que eu não quero morrer com dívida. E bebe a cicuta e morre. Essa cena, essa parte da trajetória de Sócrates, ela indica um grau de liberdade de consciência enorme. É um grau de liberdade de consciência que faz com que os liberais de hoje em dia pareçam menininhas medrosas. É uma coragem absurda que, assim, a gente só vai ver algo semelhante a isso séculos depois, de algum homem que tenha realmente coragem de fazer algo assim. Que são os filósofos estoicos, que são, quer queira, quer não, discípulos aí também, sucessores de Sócrates nesse sentido. Liberdade não é ser guiado pelas próprias paixões. Ao contrário, liberdade de consciência
É essa capacidade que o homem tem de, diante de uma situação difícil, não mudar de opinião para preservar um bem menor. Liberdade, nas palavras de Santo Agostinho, é liberdade de fazer o bem. Se eu faço o mal, eu não sou livre. Eu sou escravo das paixões. Então, o único ato de liberdade genuíno, o único ato de liberdade genuína, é o ato de fazer o bem. É o ato de cumprir os deveres. É essa postura moral de, diante de um problema sobre o qual eu não tenho poder de mudança, diante desse tipo de problema, eu manter a minha integridade moral e falar, eu vou fazer aquilo que é certo, aquilo que a minha consciência indica como certo. Isso traz um problema, que é assim, como que eu sei que minha consciência está me indicando para o caminho certo? Um homem que não tem fé, ele muito dificilmente ele vai conseguir ter essa certeza. Muito dificilmente. Porque ele não conhece aquele que criou as regras da natureza, que é Deus. Nós, como católicos, nós temos uma possibilidade de ter uma liberdade de consciência muito maior do que um pagão. Porque nós somos amparados pela Igreja e nós somos amparados pela verdade revelada. E sendo amparados pela verdade revelada, sendo amparados pela Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, sendo amparados pela palavra divina, pelo Logos eterno, nós conseguimos ter um maior grau de certeza sobre se a nossa consciência está apontando para o certo ou para o errado. Principalmente porque nós conseguimos ter a visão, ter a noção do que é certo e errado, porque um pagão não tem essa possibilidade. Não da mesma maneira que nós, porque eles não são assistidos pela graça, não são assistidos pela verdade que se encarnou. Só que só ser batizado não é uma garantia de que nós teremos essa liberdade. Só rezar o terço, contemplar os mistérios, etc., da fé, não é uma garantia de que nós teremos esse grau de consciência sobre o certo e o errado, sobre o bem e o mal, sobre o dever e o não dever. E se fosse só isso, então nós não teríamos nem um décimo dos problemas que nós temos hoje. Na maioria das vezes, o próprio Santo Agostinho, nas Confissões, no livro 10º, ele indica isso, ele indica essa falha. Ele fala, não, ele remete, né, ele puxa aquela frase de São Paulo, não faço eu o bem que quero, mas o mal que não quero. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas eu não consigo fazer algo diferente. Então, há esse problema. Ou seja, o problema de que, ainda que eu tenha a fé verdadeira, ainda que eu creia naquilo que a igreja crê, eu não tenho consciência plena das coisas. E, eventualmente, eu vou errar. É necessário ter essa consciência plena? Alguns podem perguntar. Necessário é uma palavra muito forte, né? É bom que eu tenha essa consciência, mas ser necessário eu já não consigo garantir. É bom que se tenha. Necessário é o quê? Necessário é ser batizado, crer na fé da igreja e morrer em estado de graça. Isso é necessário. Porque sem isso, nossa alma será condenada ao inferno. Agora, ter esse grau de consciência é muito bom, é muito útil. Nos ajuda a errar menos. Nos ajuda a conhecer mais a criação de Deus e a conhecer mais o próprio Deus. Nós conseguimos conhecê-lo de maneira melhor e, portanto, temos pelo menos a possibilidade de saber para onde ir. Sem isso fica um pouco mais difícil.
a não ser, obviamente, que sejamos assistidos por uma graça extraordinária, uma graça que não é comum, uma graça que não é ordinária. A palavra ordinária, inclusive, é meio esquisita usar nessas circunstâncias, mas tudo bem. Ora, para que serve, ou melhor, como que eu consigo ter esse grau de consciência sobre as coisas para que eu possa, de fato, saber por qual caminho andar, para que eu possa desenvolver essa liberdade de consciência da qual eu estou falando. Existem vários caminhos que você pode trilhar. Você pode ser assistido por uma graça extraordinária, você pode dar muita sorte, né, que não existe sorte, existe só a graça, ou você pode aprender isso. Você pode se dedicar ao conhecimento, você pode perseguir a sabedoria. E essa perseguição da sabedoria, nós damos um nome, filosofia. Filosofia significa justamente isso, amor à sabedoria. É um ato não, mas uma postura de amar a sabedoria, de persegui-la, sabendo, tendo a consciência de que eu nunca vou tê-la. A sabedoria ela não será uma propriedade minha. Ao contrário, ela é algo muito maior do que eu. A filosofia é uma ferramenta que vai me possibilitar perseguir essa sabedoria. E perseguindo essa sabedoria com honestidade, com sinceridade de coração, será possível que, ficará mais fácil, pelo menos, que nós obtenhamos essa liberdade de consciência, que é uma liberdade muito maior do que quaisquer outras liberdades. É uma liberdade muito maior. É uma liberdade que não depende de nenhum fator externo. É diferente da liberdade financeira, né? Imagina, o sujeito ele consegue finalmente chegar a tão sonhada liberdade financeira. Ele consegue comprar uma casa, consegue uma boa casa, consegue comprar um bom carro, consegue ter seus bens, sustentar a sua família com dignidade, e um belo dia, né, um político, né, que a gente não vai nomear, né, não, estou no Brasil, não posso reclamar, né, um político, você sabe quem, é eleito, tem uma crise financeira e o sujeito perde tudo. Ou acontece alguma outra desgraça e ele acaba perdendo tudo. A liberdade que ele achava que tinha, a suposta liberdade que ele tinha, é uma liberdade que depende de outro. É uma liberdade que depende de um fator externo. Portanto, ele não é livre. Porque dependência não é liberdade. Liberdade é justamente o contrário, é independência. É a capacidade de não depender de nada externo. Então, a liberdade financeira não é liberdade em sentido estrito. A liberdade de ir e vir. Ah, não, eu posso ir e voltar para onde eu quiser. Posso ir, vir e permanecer onde eu quiser. Isso está garantido na Constituição. Olha que maravilha. Não serve de nada. Não serve de nada porque depende de um fator externo, depende de um Estado, depende de um governo que, de uma hora para outra, ele manda você ficar em casa e a economia a gente vê depois. É uma liberdade falsa. É uma não liberdade, porque depende de um fator externo. Ah, eu tenho liberdade de crença, eu posso tomar ir na missa no Valdemiro ir na missa no domingo, na balada no sábado, tomar um banho de sal grosso na sexta, ir para o culto do Valdemiro Santiago na quinta. Eu posso fazer o que eu quiser, crer em quem eu quiser, acender uma vela para Oxóssi e outra para São Miguel. Eu posso fazer isso. Eu sou livre? Não. Porque você depende de um sentimento causado por essas supostas crenças. Isso também não é liberdade, em sentido estrito. A liberdade única possível para o homem, nesta vida, é a liberdade de consciência. É a
Ainda que eu esteja preso, eu estou livre. Há um filósofo grego, eu não lembro o nome dele, eu nunca lembro o nome dele, sempre me foge o nome dele, que ele foi preso pelos romanos e o seu senhor, o seu dono, falou para ele: agora que você é meu escravo, você vai fazer o que eu quero. E aí ele falou: não, eu não sou o seu escravo, o senhor é meu escravo, eu sou livre. O romano: não, você é meu escravo. E o grego: não, eu sou livre. E eles ficaram num embate. O romano falou: já que você é livre, mandou prender ele na cadeia e começou a torturá-lo. Torturou-o de várias maneiras e ele insistia na ideia de que ele era livre. Até que o romano finalmente percebeu de qual liberdade aquele grego estava falando. Que liberdade era essa? Era a liberdade de consciência. Porque o romano, aquele homem romano, aquele senhor, ele estava vivendo em função do escravo. Ele queria provar que o escravo estava errado. Então ele era escravo do seu escravo. E aí, quando ele percebeu isso, ele falou: não, tudo bem, está aqui a sua carta de liberdade, eu vou contratá-lo para que o senhor seja professor dos meus filhos, que eu quero que eles sejam livres dessa maneira. Isso é liberdade. Ainda que eu esteja preso, eu continuo sendo livre. Ainda que eu tenha, ou seja, socialmente obrigado a fazer algumas coisas, eu faço de maneira consciente. Nosso Senhor Jesus Cristo pergunta ele conta, né, uma parábola e diz, né, um pai pediu para o filho mais velho: vá nos campos e trabalhe, né, ara a terra lá. E o filho mais velho falou: não quero, eu não vou. Então o pai pediu para o filho mais novo: vai lá e trabalha no campo para mim. O filho mais novo: não, pai, pode deixar, confia, eu vou sim. O filho mais novo não foi e o mais velho foi. Quem obedeceu? Aquele que fez a contragosto ou aquele que falou que ia fazer e não fez? Ora, eu pergunto, qual dos dois filhos foi livre? Aquele que obedeceu o pai, ainda que não quisesse, mas ele obedeceu, ele foi lá e cumpriu o seu dever, ou aquele que fingiu obedecer, mas não obedeceu de fato? Aquele que não cumpriu a sua obrigação, aquele que não cumpriu com a sua palavra. Quem é mais livre? Evidentemente, nesse sentido de liberdade, o filho mais velho. Então, é importante falar a respeito dessa noção de liberdade, porque ela é a única possível. Porque é dessa liberdade que o apóstolo São Paulo fala, quando ele diz: foi para a liberdade que o Cristo nos libertou. O Cristo não nos libertou para que nós fôssemos escravos das nossas paixões. Ele não nos libertou para que nós seguíssemos uma consciência falha, uma consciência errada. Ele nos libertou para que nós fôssemos genuinamente livres. Cumpríssemos os nossos deveres e o amássemos livremente. Então, como que os primeiros cristãos viviam as suas vidas? Vamos fazer um exercício de reminiscência. Como que os primeiros cristãos viviam as suas vidas? Eles viviam tendo a plena consciência de que eles iriam morrer por Cristo. E eles queriam isso, morrer por Cristo. Porque eles sabiam, né, ainda que não aqueles que não tinham ouvido as palavras eternas de São Paulo, eles sabiam que é quando sou fraco que sou forte. Eles sabiam que, em certo sentido,
os seus perseguidores eram os escravos. E eles eram os livres. Com uma liberdade genuína, uma liberdade autêntica. Bom, dado esses fatos, eu iniciei, né, ou melhor, vou iniciar, estou prestes a iniciar, o curso Ócio e Negócio, o Caminho da Liberdade. Porque é dessa liberdade que a gente vai falar. Não falar de maneira abstrata. Falar de liberdade como um conceito abstrato, como uma coisa não palpável. Mas sim, falar de liberdade indicando, melhor dizendo, o caminho para que nós possamos, de fato, sermos livres. Esse curso é para todo mundo? Não. Eu diria que não. Há pessoas que não precisam estudar para perceber, para encontrar esse caminho. Há pessoas que conservam, só que aquelas assistidas por uma graça extraordinária, conforme eu falei, conseguem conservar um estado de liberdade genuína. Pessoas que sabem como cumprir os seus deveres, sabem a importância disso, sabem as consequências dos seus atos e realmente agem de maneira livre e consciente. Só que muita gente não consegue fazer isso, principalmente pessoas que nasceram no Brasil dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Daí para frente, só para trás. Né? São pessoas que têm um imaginário completamente deformado, são pessoas que não conseguem sair daquela espécie de bolha ideológica e que só enxergam o mundo a partir dos óculos, dos olhos da ideologia, do filtro ideológico. Essas pessoas não conseguem ser livres. E há pessoas que, por graça divina, a gente poderia dizer, conseguiram, de alguma maneira, furar essas bolhas e não sabem bem por onde começar. Platão, na República, ele narra, né, ele conta o mito da caverna e ele fala que um homem conseguiu sair, se romper os grilhões e sair da caverna. E quando ele sai, ele fica cego, porque o mundo é muito diferente daquilo que ele via na caverna. Porque a realidade é muito brilhante, o sol real, ele cega os olhos num primeiro momento. Bom, há esses que, de alguma maneira, furaram essa bolha ideológica e que, de alguma maneira, percebem a sua escravidão, de alguma maneira, embora não vejam desse modo, é para essas pessoas que é o curso. Para as pessoas que querem trilhar um caminho novo, sabem que precisam trilhar um caminho novo, mas não sabem exatamente para onde ir. É mesmo porque quando a gente sai, o sol brilha e a gente fica cego, porque é muita informação ao mesmo tempo. A gente não consegue ver direito. Então, para essas pessoas é o curso. Por que eu coloquei esse nome Ócio e Negócio, Caminho da Liberdade? Porque a gente vai se basear justamente na visão clássica da realidade, na filosofia clássica. Então, vamos pegar aí primeiro a gente vai falar como fazer para ler, né, como exorcizar o analfabetismo funcional paulo freiriano das nossas almas e começaremos a ler, iniciaremos o trabalho de leitura. E leremos única e exclusivamente textos clássicos, embora tenham uns textos mais contemporâneos, mas que falam dos textos clássicos, é por isso que eles serão lidos. A fim de que nós possamos, através do exemplo de grandes homens da antiguidade, imitá-los. Porque
todo o caminho para atingir essa liberdade de consciência, ter realmente o espírito livre, todo o caminho já foi trilhado, não tem por que a gente reinventar a roda e começar do nada. Né? Não vamos inventar um novo método aqui para chegar, ou pelo menos para saber por qual caminho a sabedoria anda. Não há necessidade. Se os clássicos já fizeram isso por nós. Então a gente vai voltar a estes textos e será um trajeto aí de 1 ano, mais ou menos. Eu digo mais ou menos porque é um trabalho que, uma vez iniciado, ele não acaba para o resto da sua vida. Só que, com o nosso acompanhamento, 1 ano, creio eu, seja de bom tamanho para a gente, pelo menos, arrebentar o último elo da corrente que nos prende à ideologia. E será um caminho de 1 ano que nós leremos textos clássicos, iremos discutir esses textos, né, após fazer o trabalho aí de exorcismo do analfabetismo funcional, e vamos trilhar esse caminho juntos. Né? Obviamente, eu já li os textos que serão trabalhados, vou propor, evidentemente, formas alternativas de se ler os textos, porque quando eu falo para alguém, vamos ler um livro, a pessoa já faz aquele, nossa, ler é chato, mas tem formas mais dinâmicas de você fazer isso daí. E é isso que a gente vai trabalhar também. O curso ele pode ser acessado, né, aqui pelo perfil do Instituto. Eu não sei se vocês já colocaram o link de acesso ao curso na bio do Instituto, mas vocês conseguem um link aqui por eles. E haverá também, exatamente, haverá também um cupom de desconto, dá para aqueles que acessarem o link do Instituto até amanhã, tá? Eu não lembro que horas, a gente põe depois aí o horário. Então, creio eu que seja isso que eu tinha preparado para falar hoje. Dúvidas, perguntas, questões ou comentários, fiquem à vontade. Igor, então o conteúdo, né, e o tempo desse curso que você está, né, oferecendo é de 1 ano, né? Isso. E eu tô aqui já para falar como aluna do Igor durante aí 2 anos. Com certeza é um curso que nos faz sair realmente da falta de conhecimento, né? E nos dá. E para mim, o conhecimento que eu aprendi nesses 2 anos caminhando é um conhecimento realmente libertador, né? Você começa. Eu acredito que a didática que você traz para nós nas aulas pelo menos vou falar por mim, me faz pensar assim, nossa, mas como eu não tinha visto isso antes? Parece que é igual você falou, você tira a gente da cegueira mesmo, né? Da cegueira. E eu acredito que quem adquirir esse curso realmente vai fazer um excelente proveito, né? Lembrando que, por generosidade do Igor, parte desse, né, do valor desse curso vai ser destinado ao Instituto, né? Para a abertura da escola. Então, de antemão, eu já te agradeço por essa sua generosidade. E conforme a Ju já falou aqui no comentário, o link já está disponível na bio. E nós só vamos verificar até que horário que vai ficar amanhã com o cupom de desconto. Mas, de qualquer maneira, qualquer dúvida que vocês que estejam vendo agora essa live ou mais para frente, porque essa aula vai ficar gravada aqui no perfil, é só mandar um direct pra gente que nós responderemos assim que nós vimos, né? Então, qualquer dúvida também, o perfil do Igor vai estar marcado também na live. Então, se vocês tiverem também alguma
dúvida para perguntar para ele, até mesmo sobre a aula, pode perguntar para ele diretamente. Ou, se você também quiser fazer parte do nosso grupo de estudos, hoje a gente, como o Igor já falou, nós estamos fazendo é tipo um clube de leitura, né, Igor? Sobre Santo Uhum. Agostinho, interessante. Nossa. E o legal é que se a gente tivesse lido Confissões sozinhos, a gente não ia saber metade do que a gente está sabendo com a experiência do Igor. Então, assim, é totalmente diferente quando a gente está junto com o professor, né? Que entende, que já estudou. O Igor traz para nós outras literaturas que têm a ver com o que a gente está lendo na hora, né? Então, assim, é realmente muito bom. Eu creio que quem comprar não vai se arrepender. Como diz aí o Hugo de São Vitor, né? Eu posso ler o livro por mim mesmo ou posso ler pelo professor, né? E ler pelo professor geralmente é mais fácil, porque eu já trilhei esse caminho descalço e com espinhos no meio. Então, a dificuldade já foi passada, não tem por que passar toda a dificuldade novamente e acaba afastando as pessoas, né? Às vezes, muita gente quer começar esse caminho, né? Realmente quer adquirir conhecimento, quer ter uma vida intelectual, só que se depara com uma dificuldade que a gente não está acostumado, né? A gente é de uma geração que está acostumada com banheira do Gugu. Como que eu vou falar de moral? Não é? É A verdade. gente tá, a gente tá acostumado com crianças dançando na boquinha da garrafa e Mamonas Assassinas. Não dá para exigir que as pessoas tenham um conhecimento assim do nada, né? Lê o livro, folheou, pronto. Se fosse assim, todo mundo faria. Né? E É realmente principalmente um caminho também difícil. por causa do analfabetismo funcional, né? Quantas vezes a gente pega um livro, vou dizer pela minha experiência, eu tenho que ler às vezes duas vezes a mesma página para tentar entender, porque realmente é muito difícil, né? E quando nós recebemos esse caminho do professor, como você já falou, você já trilhou isso. Então, assim, e você faz links, né, com outros livros, com outros, por exemplo, com outros santos. Ó, São João da Cruz falou tal coisa, né? Você sempre traz esses links para aula. E isso é muito interessante, é muito bom mesmo, porque acaba que a aula se torna não fácil, mas ela se torna, né, mais gostosa de estar naquele ambiente, estudando aquilo, porque não é fácil filosofia, né, Igor? Não é É, um... Mas assim, é uma coisa que quando você tem um norte, uma pessoa que está te norteando, é infinitamente melhor. é uma coisa que eu agradeço muito aos meus mestres, na faculdade principalmente, porque lá eu aprendi muito isso, que você, quando vai aprender alguma coisa, né, vai ler um livro de um autor mais específico, você precisa estar inserido numa tradição, porque o autor ele não escreveu do nada. Né? Ele estava inserido numa tradição, tem todo um contexto histórico, cultural, as referências que ele traz, etc. Que se você não tem um mestre, esse caminho fica muito mais difícil, fica muito mais tortuoso e nem é garantido que você vá conseguir chegar lá. Muita gente acredita de maneira ilusória numa autodidática, só que ser autodidata não é não ter um mestre, né? Então, ser autodidata indica que você vai trilhar esse caminho de maneira um pouco mais fácil. Mas não quer dizer que você não precisa ter um mestre, que você não precisa estar inserido em uma tradição, porque a vida funciona assim. Todos nós temos as nossas experiências, temos as nossas vivências, partimos já de um ponto de partida. Aristóteles ele ensina que o homem é o único animal que não pode viver fora de uma sociedade. Ele não consegue viver fora de uma sociedade. Então, a vida inserida em uma tradição é algo perfeitamente natural. É o normal
do homem é esse. Seria anormal que um homem por si só já tivesse ideias brilhantes sobre tudo. E muita gente tem essa noção errônea das coisas, né? Nossa, eu tive uma ideia que ninguém nunca pensou. Não, provavelmente dezenas de pessoas já pensaram nisso que você está pensando, testaram, deu errado e viram que o caminho é esse. Só que a gente tem essa ilusão arrogante de que não, eu sei, eu tenho a chave, né? Eu descobri um novo método, eu inventei alguma coisa. E na realidade não é assim. É verdade. E ó, já tem um outro elogio aqui, ó. A Paty colocou. O Igor é um excelente professor. As aulas que acompanhei nesses 2 anos me trouxeram muito conhecimento. Ampliou meu entendimento na palavra, no dia a dia e em palestras que já participei. Muito legal. Muito obrigado. Eu vou só trazer uma informação, estou com esse perfil aqui, e toda segunda-feira eu vou abrir uma caixinha de perguntas, né? Aí o pessoal vai perguntando e ao longo da semana eu vou respondendo. Tá? Eu também montei um canal no YouTube, que por enquanto tem um vídeo só, mas eu vou colocar mais coisa lá, eu prometo, quando eu tiver tempo, mas vai ter alguma coisa lá. E o perfil também, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagem lá no direct, podem mandar na caixinha de pergunta que a gente vai tirando as dúvidas e vamos nos compreendendo. Isso aí. O Igor só tem cara de muito jovem, viu, gente? Mas olha, conhecimento é bem grande. Eu comecei mais cedo. Então. É verdade, Igor. Você quer falar dos valores pro pessoal? De cabeça eu não lembro. É, Deixa eu ver se deixa eu ver aqui. Eu acho que tá 800 e uns quebrados. O curso porque é assinatura de 1 ano, isso. tá? Eu não tenho limite no cartão para pagar tudo isso. A plataforma falou, né, tá escrito aqui, que quem não tiver limite no cartão para comprar, mas tiver pelo menos o limite da parcela, vai ser como se fossem várias compras, né? Então ele vai parcelar esse valor e fazer como se fossem várias compras, o que vai facilitar aí a compra de quem tiver interesse. Eu parto do princípio, né, de que eu preciso oferecer aquilo que me deram. Então, quando eu comecei os meus estudos, né, tá 847,90, mas com o cupom de desconto eu não sei quanto que vai ficar, eu não sou tão bom assim em matemática. Perfeito. Eu sou só um pouco bom em matemática, mas não muito. Quando eu estava começando no meu caminho de estudos, né, eu tive contato, como muitas pessoas, com o Padre Paulo Ricardo, embora eu tenha tido contato com o Padre Paulo Ricardo do Velho Testamento, que gritava e tal. E o Padre Paulo Ricardo, ele fez uma coisa por mim que eu não vi muita gente fazendo, por outras pessoas, que foi dar o curso, né, de maneira gratuita. Então, comecei a estudar dessa maneira. Quem quiser fazer o curso e não tiver alguma condição, por favor, compre um curso. Assim você ajuda o Instituto, ajuda a mim e a gente consegue produzir mais conteúdo. Mesmo porque todos nós temos contas para pagar. Agora, eu quero muito, mas eu tenho só R$1. Eu faço um cupom de desconto e você compra por R$1. Eu não consigo dar 100% de desconto porque a plataforma não aceita. A Hotmart ela não permite isso. Ela não permite nem caridade, nem filantropia. Então, eu quero muito fazer, mas eu não tenho eu tenho só R$1 no cartão de crédito de limite. Manda mensagem para mim que a gente dá um jeito. Eu tenho limite ali de 70 e poucos reais, que sem desconto eu acho que fica o valor por mês, né? Fica a parcela, né? Prestação? Prestação não, seria parcela. Aí, por favor, né? Compre, que aí vai ajudar a mim a produzir mais conteúdos, vai ajudar o Instituto a pagar as contas e a erguer a escola. Mas, putz, eu tenho X aqui de limite no cartão. Beleza, eu faço um cupom de desconto e você compra por X. Tá bom? Porque ser livre é preciso, viver não é preciso. Eu acredito muito nisso. Então, quem quiser, não deixa que a falta de dinheiro
te afaste do conhecimento, né? Pelo amor de Deus. Quem tem condição, seja muito bem-vindo. Por favor, nos ajude. Quem não tem, seja muito bem-vindo também, né? Propague, né? Compartilha, comenta, que aí você nos ajuda também. Perfeito, Igor. Muito bom. Então, qualquer dúvida em relação ao curso, você pode perguntar aqui no direct do Instituto ou falar diretamente com o professor. É até melhor, né? Porque aí já conversa direto. Bom, eu acredito que é isso, né? Tem mais alguma coisa, Igor, que você quer falar? A princípio não. Sigam-me aqui, por favor. Isso. Sigam-me no canal do YouTube também, né? Tá na minha bio. Eu não sou muito bom com o Instagram, quem tá me ensinando a usar é a senhora minha esposa. Eu não sei mexer. Esse negócio não é da minha geração. Não, a minha geração era Orkut, era Budipoc, era isso. Mas eu coloquei o link lá, tá? Tem o Instagram aqui, tem o link do YouTube também, do canal lá. Façam perguntas ali na caixinha de perguntas, nos comentários das publicações, que aí eu vou respondendo e eu vou percebendo que tipo de conteúdo vocês querem e a gente vai produzindo e vamos nos libertando finalmente. Verdade. Então, muito obrigada, Igor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E você quer terminar com uma oração? Vamos terminar com a oração. Eu agradeço a oportunidade aqui do Instituto, né? Espero que consigamos, né, atingir os objetivos que Deus colocou nos nossos corações. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santo Agostinho de Hipona, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham uma excelente noite e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.